22 de dezembro de 1861. Em minha casa. Comunicação particular, médium Senhor da. Meu sucessor. Tendo uma conversa com os espíritos levado a falar de meu sucessor na direção do espiritismo, coloquei a pergunta seguinte. Pergunta. Muitos entre os adeptos se inquietam quanto ao que se tornará o espiritismo depois de mim, e se perguntam quem me substituirá quando eu partir, tendo em vista que não se vê ninguém se mostrar, de maneira notória, para tomar-lhe as rédeas. Respondo que não tenho a pretensão de ser o único ser indispensável, que Deus é muito sábio para fazer repousar o futuro de uma doutrina que deve regenerar o mundo sobre a vida de um homem, que, aliás, sempre me foi dito que a minha tarefa era constituir a doutrina e que me será dado o tempo necessário. A de meu sucessor será, pois, mais fácil, uma vez que o caminho estará todo traçado e bastar-lhe-á segui-lo. No entanto, se os espíritos julgam o momento oportuno para me dizerem alguma coisa de mais positiva a esse respeito, por isso lhes seria reconhecido. Resposta. Tudo isso está rigorosamente verdadeiro. Eis o que nos é permitido te dizer a mais. Tens razão em dizer que não és indispensável. Só és aos olhos dos homens porque era necessário que o trabalho de organização fosse concentrado nas mãos de um só, para que houvesse unidade. Mas não o és aos olhos de Deus. Foste escolhido, eis porque estás só. Mas não és, como de resto sabes, o único capaz de cumprir essa missão. Se ela fosse interrompida por uma causa qualquer, a Deus não faltariam pessoas para te substituir. Assim seja o que aconteça, o Espiritismo não pode periclitar. Até que o trabalho de elaboração esteja terminado, é, pois, necessário que sejas o único em evidência, porque seria preciso uma bandeira ao redor da qual pudesse se unir. Seria preciso que se te considerasse como indispensável para que a obra, saída de tuas mãos, tenha mais autoridade no presente e no futuro. Seria mesmo preciso que se concebesse medo pelas consequências de tua partida. Se aquele que deve te substituir fosse designado antes, a obra não acabada poderia ser entravada. Formar-se-iam contra ele oposições suscitadas pelo ciúme. Discutir-se-ia antes que tivesse dado suas provas. Os inimigos da doutrina procurariam barrar-lhe o caminho, e disso resultariam cismas e divisões. Ele se revelará, pois, quando o momento chegar. Sua tarefa será tornada mais fácil, porque, como dizes, o caminho estará todo traçado. Se dele se desviasse, ele mesmo se perderia, como já se perderam aqueles que quiseram se colocar de permeio. Mas será mais penosa num outro sentido, porque haverá lutas mais duras a sustentar. A ti incumbe a responsabilidade da concepção, a ele a da execução. Por isso, esse deverá ser um homem de energia e de ação. Admire aqui a sabedoria de Deus na escolha de seus mandatários. Tens as qualidades que são necessárias para o trabalho que deves realizar, mas não tens as que serão necessárias ao teu sucessor. A ti é preciso a calma, a tranquilidade do escritor que amadurece as ideias no silêncio da meditação. A ele será preciso a força do capitão que comanda um navio segundo as regras traçadas pela ciência. Desincumbido do trabalho da criação da obra, sob o peso do qual o teu corpo sucumbirá, estará mais livre para aplicar todas as suas faculdades no desenvolvimento e na consolidação do edifício. Pergunta. Poderíeis me dizer se a escolha de meu sucessor está fixada desde este momento? Resposta. Está sem selo, tendo em vista que, tendo o homem o seu livre-arbítrio, pode recuar no último momento diante da tarefa que ele mesmo escolheu. É preciso também que ele dê provas de capacidade, de devotamento, de desinteresse e de abnegação. Se não estiver movido senão pela ambição e o desejo de evidenciar-se, certamente será posto de lado.
Pergunta: sempre foi dito que vários espíritos superiores devem se reencarnar para ajudar o movimento. Resposta: sem dúvida, vários espíritos terão essa missão, mas cada um terá a sua especialidade e agirá pela sua posição sobre tal ou tal parte da sociedade. Todos se revelarão pelas suas obras, e nenhum por uma pretensão qualquer à supremacia. Imitação do Evangelho. Segur, 9 de agosto de 1863. Médium Senhor Da. Nota: eu não tinha comunicado a ninguém o assunto do livro no qual trabalhava. Tivera-lhe o título de tal modo em segredo que o editor, Sr. Didier, não o conheceu senão quando da impressão. Esse título foi de início para a primeira edição. Imitação do Evangelho. Mais tarde, sobre as observações reiteradas do Sr. Didier e de algumas outras pessoas, foi mudado para o de O Evangelho segundo o Espiritismo. As reflexões contidas nas comunicações seguintes não poderiam ser o resultado de ideias preconcebidas do médium. Pergunta: que pensais da nova obra em que trabalham neste momento? Resposta: esse livro das doutrinas terá uma influência considerável. Nele aborda as questões capitais e não só o mundo religioso, nele encontrará as máximas que lhe são necessárias. Mas a vida prática das nações nele aurirão excelentes instruções. Fizeste bem em abordar questões de alta moral prática do ponto de vista dos interesses gerais, dos interesses sociais e dos interesses religiosos. A dúvida deve ser destruída. A Terra e as suas populações civilizadas estão preparadas. Já faz bastante tempo que os teus amigos de além-túmulo a desbravaram. Lança, pois, a semente que te confiamos, porque é tempo de que a Terra gravite na ordem irradiante das esferas e que saia, enfim, da penumbra e dos nevoeiros intelectuais. Acaba a tua obra e contem com a proteção de teu guia, nosso guia de todos, e com o concurso devotado de teus mais fiéis espíritos, no número dos quais queira muito sempre me contar. Pergunta: que dirá disso o clero? Resposta: o clero clamará a heresia, porque verá que nele atacas firmemente as penas eternas e outros pontos sobre os quais apoia a sua influência e o seu crédito. Clamará tanto mais que se sentirá muito mais ferido do que pela publicação de O Livro dos Espíritos, do qual, a rigor, podia aceitar os princípios dados. Mas, no presente, vais entrar num novo caminho onde ele não poderá te seguir. O anátema secreto tornar-se-á oficial e os espíritas serão rejeitados junto aos judeus e aos pagãos pela Igreja Romana. Em compensação, os espíritas verão seu número aumentar, em razão dessa espécie de perseguição, sobretudo vendo os padres acusarem de obra absolutamente demoníaca uma doutrina cuja moralidade brilhará como um raio de sol pela publicação mesma de teu novo livro e daqueles que o seguirão. Eis que a hora se aproxima em que será preciso declarar abertamente o Espiritismo por aquilo que ele é, e mostrar a todos onde se encontra a verdadeira doutrina ensinada pelo Cristo. A hora se aproxima em que, diante do céu e da terra, deverás proclamar o Espiritismo como a única tradição realmente cristã, a única instituição verdadeiramente divina e humana. Escolhendo-te, os espíritos sabiam da solidez de tuas convicções e que a tua fé, como uma muralha de bronze, resistiria a todos os ataques. No entanto, amigo, se a tua coragem ainda não faliu na tarefa tão pesada que aceitaste, fica sabendo bem que comeste o teu pão branco principal e que eis chegada a hora das dificuldades. Sim, caro mestre, a grande batalha se prepara. O fanatismo e a intolerância, levantados pelo sucesso de tua propaganda, vão disparar sobre ti e os teus com armas envenenadas. Prepara-te para a luta. Mas tenho fé em ti, como tens fé em nós, e porque a tua fé é daquelas que transporta as montanhas e faz caminhar as águas sobre elas. Coragem, pois, e que a tua obra se realize. Conta conosco,
e conta sobretudo com a grande alma do nosso mestre de todos, que te protege de um modo tão particular. Paris, 14 de setembro de 1863. Nota: tinha solicitado para mim uma comunicação sobre um assunto qualquer e pedi que me fosse enviada para o meu retiro de Saint-Andresse. Quero muito te falar de Paris, embora a utilidade disso não me pareça demonstrada, tendo em vista que as minhas vozes íntimas se fazem ouvir ao teu redor e que o teu cérebro percebe as nossas inspirações com uma facilidade da qual tu mesmo não desconfias. Nossa ação, sobretudo a do Espírito de verdade, é constante ao teu redor, e tal que não podes recusá-la. É porque não entrarei em detalhes ociosos a respeito do plano de tua obra que tens, segundo os meus conselhos ocultos, tão largamente e tão completamente modificado. Compreendes agora por que tínhamos necessidade de tê-lo sob a mão, livre de toda a outra preocupação senão daquela da doutrina. Uma obra como a que elaboramos juntos tem necessidade de recolhimento e de isolamento sagrado. Sigo com um vivo interesse os progressos de teu trabalho, que são um passo considerável para a frente e abrem, enfim, ao Espiritismo o largo caminho das aplicações úteis para o bem da sociedade. Com essa obra, o edifício começa a se livrar de seus alicerces e já se pode entrever a sua cúpula se desenhar no horizonte. Continua, pois, sem impaciência, como sem cansaço. O monumento estará acabado na hora fixada. Já nos entretivemos com questões incidentes do momento, quer dizer, com questões religiosas. O Espírito de verdade falou-te das revoltas que ocorrem nesta hora. Essas hostilidades previstas são necessárias para manter desperta a atenção dos homens, tão fáceis em se deixar desviar de um assunto sério. Aos soldados que combatem pela causa vão se juntar, incessantemente, novos combatentes, cujas palavras e cujos escritos farão sensação e levarão a perturbação e a confusão às fileiras de nossos adversários. Adeus, caro companheiro de outros tempos, discípulo fiel da verdade, que continua, através da vida, a obra a qual juramos outrora, nas mãos do grande Espírito que te ama e que te venera, consagrar as nossas forças e as nossas existências até que ela esteja acabada. Saudação a ti. Nota: o plano da obra fora, com efeito, completamente modificado, o que, seguramente, o médium não poderia saber, uma vez que estava em Paris e eu em Saint-Andresse. Também não poderia saber que o Espírito de verdade me falara a respeito da revolta do bispo de Alger e outros. Todas essas circunstâncias estavam bem feitas para me confirmarem a parte que os espíritos tomavam em meus trabalhos. Paris, 30 de setembro de 1863. Médium Senhor da. A Igreja. Eis-te de retorno, meu amigo, e não perdeste o teu tempo. Há obra ainda, porque não é preciso queimar a bigorna. Forja armas bem temperadas. Repousa de teus trabalhos por trabalhos mais difíceis. Todos os elementos ser-te-ão colocados nas mãos, na medida da necessidade. É chegada a hora em que a Igreja deverá prestar conta do depósito que lhe foi confiado, da maneira pela qual praticou os ensinamentos do Cristo, do uso que fez de sua autoridade, enfim, do estado de incredulidade ao qual conduziu os espíritos. É chegada a hora em que ela deverá dar a César o que é de César e incorrer na responsabilidade de todos os seus atos. Deus a julgou e a reconheceu imprópria, doravante para a missão de progresso que incumbe a toda a autoridade espiritual. Não seria senão por uma transformação absoluta que poderia viver. Ela, porém, se resignará a essa transformação? Não, porque então não seria mais a Igreja. Para se assimilar às verdades e às descobertas da ciência, seria necessário renunciar aos dogmas que lhe servem de fundamento.
Para retornar à prática rigorosa dos preceitos do Evangelho, ser-lhe-ia necessário renunciar ao poder, à dominação, trocar o fausto e a púrpura pela simplicidade e a humildade apostólicas. Está entre duas alternativas. Se ela se transforma, se suicida. Se permanece estacionária, sucumbe sob a opressão do progresso. De resto, já Roma está na ansiedade e sabe-se, na vida eterna, pelas revelações irrecusáveis, que a doutrina espírita está chamada a causar uma viva dor ao papado, porque o cisma se prepara rigorosamente na Itália. Não é preciso, pois, admirar-se da obstinação que o clero põe para combater o espiritismo, sendo a isso levado pelo instinto de conservação. Mas já viu as suas armas se enfraquecerem contra esse poder nascente. Os seus argumentos não puderam ter a inflexível lógica. Não lhe resta senão o demônio. É um pobre auxiliar no século XIX. De resto, a luta está aberta entre a Igreja e o progresso, mais do que entre ela e o espiritismo. É o progresso geral das ideias que lhe rebate os argumentos de todos os lados e sob o qual sucumbirá como tudo o que não se coloca em seu nível. A marcha rápida das coisas deve vos fazer pressentir que o desfecho não se fará esperar por muito tempo. A própria Igreja parece impelida fatalmente para o precipício. Espírito de Paris, 14 de outubro de 1863. Médium Senhor Da. Sobre o futuro de diferentes publicações. Vida de Jesus, por Renan. Pergunta a Erasto. Que efeito produzirá a vida de Jesus por Renan? Resposta. O efeito será imenso. O rumor será grande no clero, porque esse livro transtorna os próprios fundamentos do edifício sob o qual se abriga há 18 séculos. Esse livro não é irrepreensível, longe disso, porque é o reflexo de uma opinião exclusiva que circunscreve sua visão no círculo estreito da vida material. O Sr. Renan, no entanto, não é materialista, mas é dessa escola que, se não nega o princípio espiritual, não lhe atribui nenhum papel efetivo e direto na condução das coisas do mundo. É desses cegos inteligentes que explicam, à sua maneira, o que não podem ver, que não